Olá, meus amigos, o bate-papo hoje é com o vereador Pedro Lazzaretti, que está me recebendo aqui no gabinete para a gente bater um papo, falar um pouquinho aí dos projetos, das polêmicas, né, envolvendo a RGE, envolvendo o concurso do magistério e também sobre o futuro da presidência da Câmara. Obrigado, Pedro. Olá, Kaique, tudo bem? Também quem nos acompanha, é um prazer te receber aqui e conversar contigo e com a nossa comunidade. Pois é, o assunto do momento que você pegou, assim, não só você, né? Todos os vereadores aí puxaram para si essa questão das cobranças exorbitantes da RGE, né? A gente tem um problema aí, acho que a gente tem dois problemas com a RGE, né, Kaique? O primeiro deles é que no mês de julho nós tivemos uma cobrança aí exorbitante de todas as contas de luz, em que a gente não consegue chegar num denominador comum. Pagavam-se 300, passou-se a pagar 1.200. Pagavam-se 200, passou a pagar 900. E a gente precisava entender tudo isso, né? E de várias formas se buscou entendimento e agora a gente chegou num consenso, eu imagino, né? Semana que vem nós estamos recebendo aqui na casa o diretor regional da RGE para que a gente possa elucidar algumas dúvidas que a gente tem. A gente já sabe que essa cobrança exorbitante afetou aí quase 700 mil residências. E eu acho que isso aconteceu, Kaique, pela migração do sistema RGE para CPFL. Tá? A gente já tem esse dado que a migração aconteceu entre os meses de junho e julho. Então, vocês já conseguiram essa informação da empresa? Sim, a vereadora Vive, né? Eu e a Vive temos o apoio do deputado Marcos, junto com o vereador Rafael, e a gente já conseguiu essa informação que essa migração, né, aconteceu nesses meses. Eles não elucidam que a cobrança aconteceu por causa disso, mas tem que haver uma coerência, porque se a gente e o governo federal autorizou um aumento de 15%, um reajuste de 15%, tudo bem passar de 300 para 350, 400, mas não triplicar a conta, né? E a gente tem, isso é uma demanda muito grande porque todo mundo precisa de luz. Eu até falava na tribuna, quando alguém diz que luz, nós estamos dando prioridade para o serviço essencial, mas a casa da gente é essencial. É lógico. Né? Achei que você foi muito feliz, inclusive, quando você falou isso na tribuna da Câmara, né? E me preocupa porque assim, a gente fala em mantimento, a gente fala em higiene, a gente fala em questão de segurança, né? Tudo isso hoje envolve energia. E a gente tem uma dificuldade com a RGE, como a gente tem com a Corsan, porque vários serviços da RGE e da Corsan são prestados por terceiros. Então a manutenção, por muitos anos aqui se conheceu uma empresa chamada Mercúrio, que era quem fazia o serviço de manutenção da RGE. Então a gente sabe que a RGE terceiriza muito serviço. E isso também precariza, porque a gente já tem um serviço terceirizado, que seria para dar um melhor atendimento. E agora, tu terceiriza o serviço de manutenção, que é um momento muito difícil de tu lidar, porque quase sempre é no meio da tempestade, é na chuva, é de noite. E sempre os serviços que são essenciais. Água e luz são os que mais estão dando problema e ninguém resolve nada, cara. E então a gente tem essa demanda, né? Semana que vem nós conversamos com o João Vitor, que é o assessor hoje geral da RGE aqui no Rio Grande do Sul. E ele nos passou essa informação, então, que na semana que vem o coordenador regional, Rafael, vai estar aqui conosco para que a gente possa mas que elucidar. Ele tá aqui? Né? Mas ele precisa vir aqui. Eles vão isentar essas cobranças? Nós precisamos entender o que aconteceu, né, Kaique? Primeiro, nós temos que ter uma explicação. Por que as contas triplicaram? E eles falam em parcelar. Não existe parcelar. Tu vai parcelar, como é que tu parcela um serviço essencial? A pessoa vai pagar luz em fevereiro, porque eles falam até março do ano que vem, né? Então vai pagar em outubro, vai pagar em novembro, a energia vai estar gerando e tu vai ter, isso vai ser um acúmulo e uma bola de neve. O que me surpreende, Kaique, é assim, ó. Por exemplo, a energia da minha casa, ela deu perto de R$1.000 no mês passado. A conta chegou ontem na minha casa, esse mês com 248.
Qual a explicação? O consumo, ele é muito semelhante de um mês para o outro. Aí eu te pergunto, vai ter que pagar esses 1.000? Já paguei. Não, mas aí tá errado. Fiz uma denúncia, né? Fiz a minha reclamação formal no Procon, como informa. Fiz uma reclamação junto à empresa, que tem 30 dias para responder, né? E paguei a minha conta porque ela vem em débito. Tá, mas você pode pagar, e aquele que não aquele pode? que não pode pagar. E é isso que nós precisamos entender junto com o Rafael e ver qual a medida cabível com toda a comunidade, é acionar o Ministério Público, é acionar a Defensoria Pública, porque alguém vai ter que pagar essa dívida. E não pode ser só o cidadão, como acontece com tudo, né, Kaique? A gente vê com a água, é muito semelhante. Mas é uma dívida que não faz sentido, porque, como você falou, sua conta sempre foi 200 e pouco. Aí de repente veio 1.000, aí depois voltou para 200 e pouco. Esses 1.000 não foi você que consumiu. Não. Da onde veio isso? Como é que o cidadão vai pagar uma justificativa que o escritório aqui deu, quando eu fui lá questionar, é que assim, já no interior de Gramado e no interior do Brasil inteiro, a ANAEL já prevê isso, que a leitura seja feita 3 vezes por ano, a cada quadrimestre, tá? E o que se faz nesses quadrimestres? Eles pegam um valor X, supomos uma média do que aconteceu no último quadrimestre, e vão te cobrar 200, 200 e 200. Naquele quarto mês eles vão lá, fazem a leitura. E tu vai pagar a diferença daquele mês 1, 2, 3 e aquilo que tu tinha que pagar esse mês. Então, no interior de Gramado, por exemplo, isso é um hábito acontecer, das pessoas pagar menos e num mês a conta vir maior. Porque, e tu vê como se terceiriza o serviço. Porque hoje dentro do aplicativo existe uma barra que se chama autoleitura. Tu pode fazer a tua autoleitura. Então, eles te cobram uma conta que eles deveriam fazer a leitura, mas tu como cidadão pode fazer a tua autoleitura. Economiza mão de obra. O que deveria, quem fizesse a autoleitura, e isso é uma das coisas que nós questionamos, quem fizesse a autoleitura deveria ter um desconto. Porque tu tá tirando a necessidade da pessoa ir lá no teu relógio e fazer a leitura manual. Então, e essa leitura só é feita a cada 3 meses. Essa é feita. E daí existe uma outra portaria da ANAEL, porque as portarias da ANAEL saem sem ninguém ficar sabendo. Né? E que isso pode virar uma rotina no país como um todo. Então, o que eu te digo, nós temos algumas hipóteses dessa cobrança exorbitante, que seja a migração do sistema RGE para CPFL e essa cobrança ser trimestral, né? E é isso que o Rafael, esse rapaz que é o regional aqui, está de férias, por isso que ele vem na semana que vem, ele vai ter que nos dizer e vai ter que nos dar um caminho de como é que as famílias não sejam penalizadas na cobrança. Muitas pessoas que vieram até nós e não têm débito em conta, por exemplo, a gente orientou a não pagar, né? Mas o não pagar tem que estar condicionado a uma reclamação no sistema e no Procon. Porque eles não vão cortar, né? Não, a priori não se corta a energia de quem deve um mês, né, Kaique? Agora, se eu estou devendo energia 4 meses, eu preciso repensar, porque daí já pode ser cortada a energia. Mas de um mês não pode ser feito. E a gente tem aqui, a vereadora Vivi, eu sei que tem, nós estamos recolhendo algumas contas e essas reclamações para na segunda-feira entregar em mãos e pedir uma resposta sobre essas pessoas que nos mandaram esses protocolos. E é bom ter uma resposta se essas cobranças que foram exorbitantes vão ser anuladas. Sim, tem que acontecer. Porque não adianta ele falar, não, nós vamos parcelar. Não, parcelar dívida que acontece todo mês não existe, não, né? Mas é uma dívida que não existe. É da pessoa. Não tem, e não condiz com a realidade, porque se eu usei 200 kW esse mês e no outro mês que deu uma cobrança de 3 vezes mais, eu usei só 400, então em vez de eu pagar 200, eu deveria pagar 400. Tu concordas comigo? Sim. Então, por que se cobrou esse a mais? Qual é a justificativa disso? Porque a leitura, por exemplo, a gente também tem que ter controle. E às vezes a gente não tem esse controle como cidadão
do nosso consumo. Quantas vezes tu pegou e foi olhar quanto tu consumiu no teu relógio? Eu nunca olhei isso. Não. Eu só fui olhar... A gente simplesmente aceita, né? Aceita, porque é um hábito. Então, a gente tem essa demanda. E eu tenho mais uma demanda com a RGE, Kaique, e tu deves ver isso, que é a questão da fiação, né? Isso está me incomodando demais. Ali perto do postão, na descida para Piratini, nós temos um problema gigante, é muito fio pendurado. É fio, pelas informações que eu tive do cara que retirou os fios lá da Corte Real na Piratini, que esses fios são da Brasil Telecom, que já não existe mais, né? Que é a Oi, que esses fios é da antiga CRT e de toda a companhia de internet que chega. Mas, pela uma resolução da Anael, a CPFL, então a RGE, ela é responsável pelo poste, ela cobra um aluguel para as empresas de internet usar. Então ela tem que ter uma responsabilidade tá limpando isso, de fazer a retirada desses fios por várias questões. Primeiro, estética, né? Eu acho que é horrível a gente ver. Segundo, é segurança. Esse é fio caído, daqui um pouco é fio que encosta na baixa tensão. Mas isso é uma luta antiga. Desde a época da vereadora Rose, sim, ela já falava sobre isso. Mas nós tivemos um problema, que foi o quê? Se trocou os postes de luz. Agora há pouco. Então se colocou fios novos de banda larga e se manteve os antigos. Mas aí não faz sentido. Então a RGE precisa cobrar. E vou te dizer que funcionou. Há uns dias atrás eu cobrei vários fios caídos ali perto da igreja da Piratini, tanto da escola como da educação infantil, da creche, e 4 empresas foram lá e retiraram os fios. Cobrei, né, através de imagem, expedimos um ofício aqui direto para a RGE cobrou a empresa. Então é isso que tem que acontecer, nós não podemos perder essa identidade, e o Pedro fala isso muito claro para nós, o Pedro Bala, que Gramado criou uma identidade. Se nós não cobrarmos que isso aconteça, é só um fio. Mas o fio, ele é o começo de uma perda de identidade, do cuidado. Como a gente vai falar da flor, como a gente vai falar da limpeza. Que seguida eu vejo as pessoas dizendo assim, meu Deus, de manhã cedo tem gente varrendo a rua. Sim. O nosso produto também é mostrar a beleza da cidade. Sim. Então nós precisamos disso também. Então, mais um motivo dessa reunião na semana que vem aí com o pessoal da RGE, para que a gente faça esse cuidado com a estética e a segurança, né? Porque é muito fio caído, Kaique. Se tu for ali hoje olhar, ali na descida próxima ao postão é muito grande. E a gente, enquanto município, prefeitura, não tem como ir lá e tirar esses fios. Isso né, é muito ruim. Então, a gente agora já está num processo de modernização de toda a iluminação pública da cidade, né? O bairro de Piratini, por exemplo, já tem toda a iluminação pública nova. Então a gente precisa hoje, são serviços pequenos, mas que são de empresas terceirizadas e que a gente precisa cobrar, né? Com certeza. Esperamos que, então, na próxima semana a gente tenha boas notícias para a população, tenhamos finalmente respostas para essa questão aí abusiva. Pedro, agora uma outra questão que eu quero entrar contigo, com relação à presidência da Câmara. Né? Foi acordado que, a princípio, você seria o presidente, né? Como é que está essa questão? Né, a gente, num trabalho interno, né? A nossa bancada hoje é composta por 7 vereadores, mais a vereadora Fátima e o vereador Cavalim, que são republicanos, e num acordo interno entre os vereadores que aqui ficaram, que era o Ike, o Neri, o Rafael e eu, né, que ficamos que somos os titulares, que cada ano um seria o presidente. E então, o terceiro ano, naquele primeiro momento, ficou decidido que seria eu. Mas a gente está tendo que conversar e ver como é que vai se montar isso. Estipulado tá, mas eu ainda acho que nós temos 5 meses para terminar essa presidência. E 4, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas ainda estamos metade de agosto e a gente precisa trabalhando isso com os colegas mais para frente, de uma forma muito tranquila, como foi a transição do vereador Ike para o vereador Neri, e a gente vai construir isso. Mas você, como vereador, hoje quer eu me assumir? sinto mais apto. Claro, né? Eu acho que a gente que está num cargo público se coloca à disposição, né? Então, a gente está aí para isso.
E a gente vai construir isso junto com os colegas, né? Ah, não, se você quer e já houve esse acordo, eu não vejo impedimento. O impedimento que eu viria, que eu escuto, que eu quero saber de ti, se faz sentido, é como é que você conciliaria a escola, que você é diretor da Senador, né? Eu acho que tem muitas demandas que surgem da escola com a Casa Legislativa, né? E que a gente precisa dividir isso, né? Mas eu tenho uma boa equipe de trabalho na Senador, eu cumpro a minha carga horária na escola, né? E as demandas aqui. Então, isso é um dos motivos que eu também preciso me organizar e ver como vai ficar isso para 27, 28. Essa organização para que eu possa assumir a Casa Legislativa como presidente, que, claro, demanda mais tempo de trabalho, porque a gente tem que fazer a gestão de todo o recurso que vem para casa, todo o fluxo legislativo passa pela presidência, então a gente precisa ter um tempo a mais. E é isso que eu preciso agora, nesses meses, me organizar. Para definir. Se precisar, por exemplo, abrir mão da direção por um ano, é possível? A gente tem que conversar, né? Com as pessoas que estão lá. Eu tenho uma equipe de trabalho, né, formada por outras pessoas que estão lá. Nós fizemos uma prova e a gente passou por isso. Então a gente daqui um pouco faz uma inversão e a gente vê, né? Eu acho que é um caminho... Definido nada tá ainda. Não está definido e a gente tem que construir isso, né, Kaique? Isso é muito importante, eu não conversei com ninguém aqui dentro da casa sobre isso, porque é aquilo que eu te falei, eu acho que quando a gente começa a mexer, a gente tem que mexer com muito cuidado, porque as mudanças geram conflito, né? As mudanças geram angústia, e isso tem que ser lidado com muita cautela, muita tranquilidade. Eu acho que a gente está muito cedo, por mais que faltam só 4 meses e meio, são 4 meses e meio que a cidade precisa que a Casa Legislativa funcione. São projetos que vêm para cá, são demandas que vêm para cá. E a gente não pode deixar a presidência da Câmara ser superior, por exemplo, a essa situação de cobrança de energia, da cobrança que a gente tem sobre o saneamento, as demandas da sociedade. Então a presidência ela serve também como um suporte para os vereadores e ela não pode passar à frente das demandas que são da comunidade, né, Kaique? Então acho que a gente tem que lidar isso com muita tranquilidade e a gente aqui, entre os 9, a gente se dá super bem para trabalhar e conversar sobre isso. Então vejo que isso é muito tranquilo ainda. Bom, sobre projetos agora, Pedro, você tem um projeto na área da educação, né? Eu, junto com a secretária Simone, né, nós estamos trabalhando hoje na implementação de um projeto de Chromebooks nas escolas, né? O que é o Chromebook? Chromebook é um notebook de uso diário para que os alunos possam utilizar dentro da sala de aula. Aquilo que anos atrás foi um laboratório de informática, que ainda existe, aos poucos imigrando para dentro da sala de aula, né? O computador indo para a sala de uso do aluno. Como uma ferramenta diária, né? Hoje as crianças, por exemplo, na nossa rede, que todos os alunos têm um e-mail institucional, né? Então, já tem um drive, já tem todo um processo de implementação da cultura informática através de disciplinas como letramento digital, comunicação e mídias, para que a gente possa incutir isso no dia a dia do aluno, porque parece uma rotina para a gente dentro da nossa vida usar o celular, mas muitos alunos têm o uso do computador na escola, porque a gente tem o celular, mas computador, quantas pessoas têm computador em casa? Então, a gente precisa aos poucos incutindo isso. Então é um projeto que a secretária já nos apresentou, nós vamos trabalhar aí forte junto com os colegas vereadores, né? Agora vem um processo de emenda impositiva também, e também junto aos nossos deputados, para que a gente possa ir... Em todas as escolas municipais? A tendência é que a gente faça isso. Daqui um pouco começamos com um piloto em 2 ou 3 escolas a partir do próximo ano. Mas... a ideia é cada aluno ter o seu Chromebook? Isso é o que a gente idealiza, né? Mas daqui um pouco, no começo, vamos trabalhar com um Chromebook por 50 Chromebooks por escola e vai se fazendo esse rodízio dentro das salas de aula. Mas eles ficam na escola? Na escola, não. E qual a diferença do Chromebook para o notebook? O Chromebook ele é um computador de uso diário, né? Então ele não salva. O custo dele é menor,
na compra, né? E a gente usa Ele salva na nuvem. tudo na nuvem, né? Não então, tem drive. Não tem drive. Então se salva tudo na nuvem e existe um carrinho, tipo um carrinho de hospital, que quando termina tu coloca ele ali e ele carrega como se fosse um tablet, sabe? Então, para esse uso contínuo, e como ele não tem tanta necessidade de memória, de capacidade de geração, ele tem uma durabilidade de bateria maior, o que favorece para a gente utilizar na escola. Né? Esse Chrome vem do Google Chrome? Vem do Google. Então é um equipamento desenvolvido pelo Google. Pelo Google. Eu imagino que hoje já não tenha mais só a patente Google, né? Que se tenha de outras empresas, mas no começo era por causa do Google. Certo. Bom, e esse aí ainda não tem prazo para... A gente imagina que para o ano que vem já, Kaique, porque nós estamos trabalhando com emendas impositivas, né? Com recursos advindos do Ministério também. E aquilo que eu te falei, é um processo de inserção digital dos alunos, né? A gente cada vez mais precisa trabalhar isso e tirando só do celular, porque hoje onde que a criança acessa a rede é no celular, ele não acessa de outra forma. Então a gente trabalhar com isso é trabalhar a questão motora para digitar, toda a questão informacional de preparar ele para o mercado através de fazer e-mail, de enviar e-mail, de escrever ofício, né, que são demandas que por vezes hoje a gente imagina que com a inteligência artificial não se precisa mais fazer. Mas atrás da inteligência artificial a gente precisa do humano para administrar tudo isso e para fazer isso a gente precisa capacitar o jovem, né, para esse mundo digital. Fora esses projetos, essa questão aí da RGE, tem uma outra questão, algum outro projeto que você queria destacar? A gente aqui na casa, né, eu estou me debruçando muito as questões internas, então, do nosso próprio regimento da casa, que vai à votação, porque vai ter alterações para o ano que vem. Já tem algumas para... Ele já está quase pronto, né? Então, alterações quanto aos períodos legislativos, quanto aos prazos, e a gente precisa mexer na lei orgânica. Nós também estamos trabalhando num projeto aí, que eu estou liderando, mas junto com todos os meus colegas, é na questão dos títulos de cidadão gramadense, né? Que eram restritos a um título por bancada, por legislatura. Então, por exemplo, este ano, nesta legislatura, nós só poderíamos dar este título a duas pessoas que não nasceram em Gramado. Então, também estamos trabalhando nisso. Para ampliar? Para ampliar e cada vereador ter, como é padrão em todas as câmaras quase do estado, que cada vereador por legislatura possa indicar uma pessoa ser cidadão da cidade, com aqueles critérios estabelecidos na lei, né, que estão na nossa lei orgânica, mas que é um título honorífico, mas que valoriza as pessoas que escolheram Gramado como seu pedaço de mundo, né, e que tão bem fazem o serviço para a nossa comunidade. Então, esses são os projetos hoje que a gente vem trabalhando na casa, além, né, Kaique, de uma coisa muito difícil de lidar, que é o concurso do magistério, né? Isso, essa é a próxima questão que eu ia te perguntar. Como é que tá essa questão? Pois é, né? Nós infelizmente tivemos um problema aí com o concurso do magistério pela questão da banca, né? Até a gente aplicar a prova, nós não tivemos nenhum problema com a banca e não tinha nenhum problema em nenhum lugar com esta banca. E de uma hora para outra, nós recebemos muitas demandas aqui quanto à avaliação psicológica, né? Questionamos a administração entrou com recurso contra a empresa e por uma orientação do Ministério Público se decidiu anular o concurso e se refazer todo de novo. Conversei com a secretária Simone na semana passada, a gente imagina, né, já está se trabalhando nessa nova banca, fazendo um processo agora um pouco mais criterioso na parte psicológica, né? Para que a gente já possa lançar e a gente tenha esses profissionais para o início do ano letivo de 2027. Então o concurso vai ter que acontecer nesse ano? Ainda este ano. E já tem banca? Como é que tá? Existe isso, né? Não existe banca específica porque nós não lançamos um novo edital. Ainda não foi lançado? Não foi lançado esse novo edital para a contratação da empresa que vai prestar o serviço, tá? Mas, por exemplo, naquele primeiro momento nós já tínhamos uma empresa que iria comprar, né, essa prova que a Legali aplicou
e é só a partir do passo 3, que era a avaliação psicológica, assumir. Então a gente já sabe que tem banca para assumir essa modificação do concurso que a gente vai fazer. É possível legalmente fazer isso? No entendimento jurídico, sim, mas o Ministério Público orientou o município a cancelar E fazer tudo e do fazer zero. tudo de novo. Então agora nós estamos fazendo... Aí essa legal ele não vai poder participar. Não né? pode participar. Ah, tá. Então a gente já tem outras empresas que podem participar e a gente precisa disso o mais breve possível, né? A educação precisa, a comunidade precisa. Como é que fica as pessoas que fizeram o concurso e passaram? Esses aí perderam. Infelizmente, né? Vamos fazer de novo e com certeza vamos passar, né? Mas todo o processo de novo, né? Infelizmente isso aconteceu. E não tem data ainda desse edital? Não tem. Mas aquilo que nós falamos antes, né? Tanto a secretária Débora quanto a secretária Simone afirmam que o concurso vai acontecer ainda neste ano, para a gente poder nomear essas pessoas lá em fevereiro do ano que vem. É lento, né? Tem todo E prazo. a gente carece disso, né? Para a educação. A gente hoje tem demanda que não supre mais, porque as pessoas, em vez de ficar em Gramado, estão indo para outro lugar em que o concurso que está vigente, outros concursos, e as pessoas têm essa estabilidade que buscam num concurso. Que hoje, como é que tá? Os professores são contratados temporariamente? Temporariamente, né? Por 2 anos, agora a gente conseguiu prorrogar por mais um, ou até a homologação desse concurso novo, né? Bom, então esperamos que tudo se resolva o mais rápido possível. Assim que tiver novidades, a gente vai estar divulgando aqui nos nossos canais. Pedro, obrigado por me receber, pelas informações que você prestou aqui. A gente agradece aí por todo o trabalho desenvolvido. Então eu que agradeço o espaço, Kaique, e o teu trabalho, assim, sempre de levar uma informação séria para a comunidade, isso é muito importante. Estamos aí, né, para atender a comunidade, atender as pessoas que buscam o nosso apoio nas mais diversas questões para o município. Obrigado, até a próxima.